Você já se perguntou por que as rãs congelam, mas continuam vivas? As rãs da floresta são verdadeiras lutadoras do inverno. Esses incríveis anfíbios conseguem suportar o frio, entrando em um estado conhecido como animação suspensa. Nesse momento, seus corpos praticamente desligam, reduzindo o metabolismo a níveis incríveis. Enquanto estão congeladas, suas células não se danificam e elas não precisam urinar, o que é bastante interessante. Essa habilidade as ajuda a sobreviver nos rigorosos invernos do norte, onde as temperaturas podem cair bastante. Quando o inverno se aproxima, as rãs da floresta se preparam para a hibernação, muitas vezes se enterrando no solo ou se escondendo sob folhas caídas. Quando a primavera chega, as rãs descongelam e voltam à vida como se nada tivesse acontecido. Essa incrível estratégia de sobrevivência não só demonstra a resistência das rãs da floresta, mas também desperta o interesse dos cientistas para possíveis aplicações na medicina humana no futuro. A natureza não é cheia de surpresas? Descubra a magia do oniri, o doce japonês favorito. Oniri é uma deliciosa iguaria tradicional do Japão, feita à base de arroz, frequentemente recheado com ingredientes saborosos, como pasta doce de feijão vermelho, peixe salgado ou legumes frescos. O oniri mostra os ricos sabores da culinária japonesa. Esse lanche está amplamente disponível em lojas japonesas, onde você pode encontrá-lo em diversas formas e recheios, cada um oferecendo um sabor único. A textura do oniri pode variar de mastigável a crocante, tornando cada mordida uma agradável surpresa. O oniri tem um significado cultural e não é apenas comida. Ele reflete os valores japoneses de harmonia e equilíbrio. Famílias costumam desfrutá-lo durante festivais ou celebrações, tornando-o uma parte importante de seu patrimônio culinário. Se você é fã da cultura japonesa ou simplesmente adora experimentar novos lanches, o oniri definitivamente vale a pena provar. Pronto para explorar esse delicioso lanche? Prepare-se para se surpreender com o incrível reinado de Hatshepsut. Hatshepsut não foi apenas uma faraó. Ela foi a quinta governante da poderosa Deshyokseuta dinastia do Egito e a segunda mulher a governar o Egito sozinha. Seu reinado, que durou de aproximadamente 1479 a 1458 a.C., é um capítulo fascinante na história do Antigo Egito. Hatshepsut é especialmente conhecida pela expansão das relações comerciais, que fortaleceu significativamente a economia do Egito e trouxe produtos exóticos de terras distantes. Ela organizou ousadas expedições comerciais para lugares como Punt, de onde seu povo retornava com tesouros valiosos, como ouro, marfim e especiarias. Além do comércio, Hatshepsut foi uma construtora notável, encomendando templos impressionantes, incluindo seu magnífico templo em Deir el-Bahari. Esta estrutura impressionante não apenas celebrava suas conquistas, mas também servia como um testemunho duradouro de sua liderança. Como ela conseguiu ascender ao poder em um mundo tão masculino? Difícil de acreditar, mas os papagaios cinzentos africanos podem falar. Essas aves incríveis ganharam fama por sua inteligência excepcional, comparável à de crianças pequenas. Estudos mostram que os papagaios cinzentos africanos podem aprender mais de 200 palavras e usá-las corretamente em conversas. Essa habilidade vai além da simples imitação. Esses seres inteligentes demonstram compreensão ao responder perguntas e comentários de forma contextual. Por exemplo, se você perguntar ao papagaio sobre seu brinquedo favorito, ele pode não apenas repetir a palavra, mas expressar entusiasmo e contar como brinca com ele. Sua natureza social ajuda nesse aprendizado, pois eles prosperam em ambientes onde a comunicação é incentivada. Os donos frequentemente relatam que esses papagaios desenvolvem um vocabulário rico e podem participar de conversas espirituosas, tornando-se não apenas companheiros, mas também conversadores divertidos. Não é incrível como esses amigos alados se comunicam de maneira tão humana? Você não vai acreditar nisso sobre a corrida de Le Mans. As 24 horas de Le Mans é uma incrível corrida de resistência que se destaca como a mais prestigiosa do mundo. Este evento icônico, realizado anualmente na França desde 1923, leva as equipes ao limite enquanto competem por 24 horas seguidas. Imagine correr dia e noite, onde cada piloto deve mostrar habilidades e precisão excepcionais. O percurso apresenta uma emocionante mistura de estradas públicas e uma pista fechada, que exige não apenas velocidade, mas também pensamento estratégico.
O trabalho em equipe é fundamental, pois os pilotos frequentemente trocam durante a corrida, contando com a ajuda e ajustes rápidos de seus colegas. Não se trata apenas de potência bruta. Cada veículo passa por uma engenharia brilhante para suportar as horas extenuantes, enquanto enfrenta clima imprevisível e competição acirrada. Desde curvas de tirar o fôlego até paradas estratégicas, cada equipe deve permanecer atenta e gerenciar riscos de forma eficaz. A corrida de Le Mans não é apenas um teste de velocidade, é uma verdadeira medida de resistência, tanto para as máquinas quanto para os talentosos pilotos ao volante. As pessoas realmente desejam comer batatas cruas? O termo geomelofagia se refere ao desejo incomum de comer batata crua, embora a maioria de nós prefira batatas preparadas de maneiras deliciosas, como fritas, em purê ou assadas. Alguns ousados sentem uma forte vontade de comê-las cruas. Esse desejo pode parecer estranho, mas está relacionado ao sabor e à textura. A batata crua tem uma textura crocante, e algumas pessoas gostam de comê-la assim. Um fato interessante: a batata crua contém solanina, uma toxina natural que pode causar náuseas e outros problemas se consumida em grandes quantidades. Por isso, geralmente é melhor cozinhá-la. Apesar dos riscos, esse desejo peculiar chama a atenção de cientistas e amantes da gastronomia. Se você está curioso para experimentar batata crua, certifique-se de escolher a variedade certa e comê-la com moderação. Quem sabe você pode descobrir um novo lanche. E se eu te contar sobre a homenagem à Lua? O astronauta da Apollo 17, Eugene Cernan, deixou uma marca tocante na superfície da Lua ao escrever as iniciais de sua filha, TDC, no solo lunar durante sua missão histórica. Esse gesto carinhoso aconteceu em dezembro de 1972, e devido à ausência de vento e clima na Lua, a homenagem de Cernan permanece intacta, talvez por milhares de anos. Imagine a cena, uma vasta paisagem silenciosa, com apenas leves marcas dos astronautas que existirão para sempre. Sempre que olhamos para a Lua, a homenagem de Cernan nos lembra da conexão humana, do amor e da exploração. Esse ato notável mostra que mesmo nos lugares mais desolados, histórias pessoais podem criar um legado duradouro. Enquanto continuamos a explorar o espaço, quem sabe que outras pequenas joias nos aguardam nos corpos celestes? Difícil de acreditar, mas os fiordes da Noruega vão te surpreender. Essas maravilhas naturais exemplificam a beleza da Terra, especialmente através do lendário Sognefjord. Este incrível fiord se estende por impressionantes 200 quilômetros, tornando-se o mais longo do mundo. Imagine-se navegando em suas águas cristalinas e azuis, enquanto admira os penhascos altos que se erguem dramaticamente de cada lado. O fiord é um cenário deslumbrante para várias atividades ao ar livre. Você pode fazer caiaque em águas tranquilas, explorando enseadas escondidas, ou embarcar em trilhas de tirar o fôlego que levam a pontos de vista elevados, revelando paisagens impressionantes. Além disso, a rica biodiversidade dentro desses fiordes atrai a atenção dos amantes da vida selvagem, já que focas, toninhas e várias espécies de aves fazem desse cenário espetacular seu lar. Pequenas vilas pitorescas pontilham as margens do fiord, oferecendo um vislumbre da cultura e tradições locais. Cada estação apresenta um charme diferente, desde picos cobertos de neve no inverno até vales verdes e exuberantes no verão. Com tanto para explorar, não é de se admirar que milhões de pessoas visitem a Noruega todos os anos para vivenciar seus fiordes deslumbrantes pessoalmente. Você consegue imaginar que existem palmeiras de cera gigantes? O Vale de Cocora, na Colômbia, é um espetáculo impressionante, famoso por suas majestosas palmeiras de cera, que são a árvore nacional do país. Essas palmeiras atingem mais de 60 metros de altura, criando um contorno surreal contra as verdes montanhas dos Andes. Ao caminhar pelo Vale de Cocora, você encontrará uma rede de trilhas que atravessam florestas nebulosas e plantações de café, revelando vistas panorâmicas deslumbrantes que vão te deixar maravilhado. Cada passo revela uma parte única dessa paisagem incrível, onde as palmeiras gigantes balançam suavemente ao vento, e o ar é preenchido com o aroma intenso dos grãos de café. Os visitantes vêm aqui não apenas pela beleza, mas também pela diversidade da vida selvagem, incluindo colibris vibrantes e macacos brincalhões de cera. Portanto, seja você um amante de aventuras ou da natureza, o Vale de Cocora oferece experiências inesquecíveis que mostram a verdadeira beleza da Colômbia.
Porque a produção de moedas de 1 centavo custa mais do que a de $1. É surpreendente, mas é verdade. Fazer uma moeda de 1 centavo custa mais do que seu valor real. Cada moeda é feita de cobre e zinco, e se considerarmos os custos de trabalho e produção, criar uma dessas moedas custa cerca de 1,76 centavos. Isso significa que estamos gastando mais do que vale a própria moeda. Na verdade, a Casa da Moeda do Seacactari já tem enfrentado prejuízos com a produção de moedas de 1 centavo há muitos anos. Alguns acreditam que deveríamos simplesmente parar de produzi-las, enquanto outros valorizam as moedas brilhantes como parte da história americana. Curiosamente, em outros países, como o Canadá, já se desistiu de moedas de baixo valor. Então, será que os Exirpa-Era deveriam repensar o lugar da moeda de 1 centavo em nossas carteiras? Com os custos aumentando e a popularidade dos pagamentos digitais crescendo, a velha moeda pode estar com os dias contados. Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os gafanhotos. Quando as condições são favoráveis, os grilos podem se transformar em criaturas completamente diferentes, chamadas de gafanhotos. Essa transformação incrível acontece quando eles se reúnem em grandes grupos, especialmente após uma seca seguida de fortes chuvas. Ao se juntarem, os gafanhotos passam por mudanças físicas e comportamentais significativas. Eles desenvolvem músculos mais fortes, mudam de cor e começam a se comportar de maneira mais social. Ainda mais surpreendente é que os cientistas podem induzir essa transformação apenas acariciando suas patas traseiras, o que libera uma substância química chamada serotonina. Essa descoberta ajuda a entender como as condições estressantes do ambiente podem impactar fortemente o comportamento e desempenhar um papel importante em desastres agrícolas. Quando os gafanhotos se reúnem em nuvens, eles podem devastar grandes áreas de cultivo, levando a sérias faltas de alimentos. Graças à sua capacidade de transformação, esses insetos mostram o quão interconectado é o nosso mundo e como as mudanças na natureza podem ocorrer rapidamente. No Japão, as pessoas levam o lixo para casa em vez de jogá-lo nas ruas, o que cria um ambiente surpreendentemente limpo. Essa prática cultural enraizada se baseia na crença de que cada um é responsável por manter a limpeza nos espaços públicos. Desde cedo, as crianças aprendem a importância da limpeza através de programas escolares que as incentivam a limpar após si mesmas. Como resultado, você notará que há poucas lixeiras em lugares públicos. Como as pessoas levam seu lixo para casa, as ruas praticamente não têm sujeira, e surpreendentemente, em muitas cidades, não são necessários garis para manter a limpeza. Essa abordagem impressionante mostra que o pensamento coletivo pode levar a uma sociedade limpa. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pelas ruas do Japão, pare por um momento para apreciar os esforços que tornam esse ambiente tão arrumado. Não é inspirador como a cultura pode influenciar positivamente o comportamento da sociedade? A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes, revelando paisagens diversas que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados, que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante cânion, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? Você não vai acreditar no que fazer com a roupa após a radiação. Se você já se perguntou o que fazer em caso de um acidente radioativo, aqui vai uma dica importante. Tirar toda a roupa pode mudar a situação. Se você foi exposto à radiação, é preciso agir rápido. Ao remover a roupa, você pode eliminar até 90% dos materiais radioativos que podem ter se depositado na sua pele.
Essa ação simples reduz bastante sua exposição, ajudando a proteger sua saúde. A radiação pode vir de várias fontes, como acidentes em usinas nucleares ou procedimentos médicos. Lembre-se de que mesmo depois de tirar a roupa, é fundamental lavar bem a pele para remover as partículas restantes. Isso não só vai te fazer sentir mais seguro, mas também diminui os riscos potenciais à saúde relacionados à radiação. Portanto, se você algum dia se encontrar em uma situação envolvendo radiação, lembre-se desse passo rápido e eficaz. Prepare-se para se surpreender com a diminuição das populações de insetos. Desde 1970, o mundo tem observado uma queda impressionante de 50% na quantidade de insetos, o que gera sérias preocupações. Nos últimos 30 anos, esse processo se acelerou e perdemos 27%. Apesar de pequenos, os insetos desempenham um papel crucial nos ecossistemas. Eles polinizam plantas e servem de alimento para muitos animais. A diminuição continua em um ritmo alarmante, variando de 1% a 4% ao ano, dependendo do grupo de insetos. As principais causas desse problema são o uso de pesticidas, a perda de habitats e as mudanças climáticas. Sem os insetos, podemos enfrentar consequências graves para a agricultura, os ecossistemas e a própria cadeia alimentar que sustenta a vida. O que podemos fazer para mudar essa situação e proteger esses seres essenciais antes que seja tarde demais? E se eu te contasse sobre a incrível altura dos pinguins imperadores? Essa ave notável pode crescer até cerca de 1,2 metros, ou aproximadamente 4 pés de altura. Sendo o mais alto de todas as aves, os pinguins imperadores capturam nossa imaginação não apenas com sua estatura impressionante, mas também com suas personalidades encantadoras. Encontrados exclusivamente nas costas geladas da Antártica, eles exibem uma plumagem preta e branca marcante que tem um propósito crucial: mantê-los aquecidos no frio brutal. Durante os invernos rigorosos, as temperaturas podem cair bem abaixo de zero, mas essas criaturas magníficas desenvolveram comportamentos sociais únicos para enfrentar os elementos. Imagine uma cena onde centenas dessas aves imponentes se agrupam em grandes montes, compartilhando calor enquanto conversam entre si, criando uma sinfonia cativante contra o fundo de gelo e neve. Suas habilidades parentais são igualmente extraordinárias. As fêmeas colocam seus ovos e partem em longas caçadas por comida, enquanto os machos assumem o nobre papel de incubadores, mantendo os preciosos ovos seguros em seus pés por até 2 meses. Assim que os filhotes finalmente nascem, toda a colônia se reúne para cuidar e proteger os jovens vulneráveis, garantindo que eles prosperem em um dos ambientes mais extremos da Terra. Não é incrível como essas aves majestosas conseguem sobreviver e prosperar diante de tantas adversidades? Vamos descobrir a verdade sobre instrumentos musicais antigos. O instrumento musical mais antigo conhecido é uma flauta, com uma história fascinante que remonta a aproximadamente 35 mil anos. Este incrível artefato foi encontrado em uma caverna remota na Alemanha, onde foi cuidadosamente esculpido a partir de um osso de pássaro. Imagine nossos ancestrais, equipados apenas com instinto e criatividade, criando melodias em um mundo dominado pela sobrevivência. A capacidade deles de expressar emoções através da música revela muito sobre o espírito humano. Esta flauta faz parte de uma coleção maior de artefatos pré-históricos que iluminam a cultura e a criatividade dos primeiros humanos. Em vez de depender apenas dos sons do mundo natural, eles produziram ativamente instrumentos para criar melodias harmoniosas. Pesquisas indicam que a música provavelmente desempenhou um papel vital na formação de laços sociais entre as comunidades antigas, destacando nosso desejo intrínseco de nos conectar com os outros. Então, da próxima vez que você apertar o play na sua música favorita, lembre-se dos milhares de anos de evolução musical por trás dela, ecoando através das gerações e servindo como uma poderosa forma de expressão. O governo de Uganda decidiu aumentar inesperadamente o custo das placas personalizadas em mais de 300%. Agora, os proprietários de veículos que antes pagavam $1.498 terão que desembolsar $5.992. As placas personalizadas são populares entre os motoristas, pois permitem expressar individualidade ou status com identificadores únicos. No entanto, esse aumento abrupto gerou descontentamento e preocupação financeira entre muitos. Alguns veem isso como uma forma de aumentar a receita do governo, enquanto outros temem que isso desencoraje a criatividade na escolha das placas.
Somente o tempo dirá como essa mudança afetará a situação, quantos ugandenses decidirão manter suas placas personalizadas e como isso impactará as estradas do país. Acredite ou não, Aria é um robô humanoide. Essa criação incrível foi projetada para interagir, acompanhar e ensinar pessoas, utilizando inteligência artificial avançada. Imagine um robô que não só se parece com um humano, mas também imita conversas e interações como nós. Aria é uma combinação de tecnologia e imaginação, refletindo temas que vemos em filmes de ficção científica. Com a capacidade de entender e reagir às emoções humanas, Aria pode transformar nossa relação com as máquinas. Ela utiliza algoritmos complexos para processar linguagem e contexto, tornando as conversas mais naturais. Isso significa que, em vez de apenas seguir comandos, Aria pode participar de discussões, contar histórias e até aprender com suas interações com os humanos. À medida que nos aprofundamos na era da IA, robôs como Aria podem em breve se tornar seus companheiros amigáveis, ajudando a combater a solidão ou a realizar tarefas do dia a dia. Quem sabe, talvez, vivamos lado a lado com nossas próprias criações de ficção científica mais cedo do que pensamos. Eletricistas não podem ficar sem essa ferramenta incrível para abraçadeiras. A pistola de abraçadeiras é um instrumento essencial para quem trabalha com fios e cabos. Este gadget prático não só aperta as abraçadeiras de forma segura, mas também as corta com precisão, tornando-se o favorito dos profissionais. Imagine que você está instalando eletricidade em uma nova casa ou configurando sistemas de iluminação complexos. Usar a pistola de abraçadeiras acelera o processo, garantindo organização e limpeza. Com um aperto preciso, ela evita que as abraçadeiras fiquem muito soltas ou muito apertadas, o que pode causar danos ou falhas. Além disso, ajuda a reduzir o risco de lesões por bordas afiadas. Muitos eletricistas comentam que essa ferramenta economiza tempo e esforço no trabalho, permitindo que se concentrem no que realmente importa, em vez de se preocuparem com as abraçadeiras. Então, da próxima vez que você se deparar com um emaranhado de fios, pode se perguntar como os eletricistas mantêm a ordem. Provavelmente é graças à sua confiável pistola de abraçadeiras. E se eu disser que exércitos inteiros foram destruídos? Ao longo da história, houve momentos chocantes em que um exército aniquilava completamente outro, sem deixar sobreviventes. Um dos exemplos mais conhecidos ocorreu durante as Guerras Púnicas, quando a República Romana lutou contra Cartago. Na Batalha Decisiva de Zama, em 202 a.C., as tropas cartaginesas foram totalmente derrotadas, pondo fim a essa rivalidade brutal. Outro caso dramático aconteceu na Batalha de Azincourt, em 1415, quando arqueiros ingleses desferiram um golpe devastador contra as forças francesas, resultando em uma vitória impressionante com enormes perdas para a França. Essas destruições totais eram mais comuns na antiguidade, quando as batalhas eram brutais e frequentemente resultavam em derrotas completas. Em contraste, a guerra moderna tende a focar em estratégias que permitem recuo, reorganização e recuperação. Essa mudança de tática significa que a destruição total de um exército é muito mais rara hoje em dia, como passamos de guerras totais para confrontos mais ponderados. Afinal, o que faz do chá um favorito britânico? No Reino Unido, o chá representa muito mais do que uma simples bebida. Ele é parte de uma rica tradição profundamente entrelaçada na vida britânica. Os britânicos consomem cerca de 1 bilhão de xícaras de chá por ano, colocando o Reino Unido entre os 3 países que mais bebem chá no mundo. Para se ter uma ideia, esse número impressionante supera em muito o consumo da Rússia, que é de 204 milhões de xícaras. O hábito único britânico de adicionar leite, que cerca de 98% dos bebedores de chá preferem, traz sabor e um toque histórico a cada xícara. Colocar leite não é apenas uma questão de gosto, está ligado a séculos de tradição e identidade social. É interessante notar que a forma como alguém toma seu chá pode refletir seu status social. Adicionar açúcar é frequentemente associado à classe trabalhadora, enquanto menos açúcar pode indicar um nível social mais alto. Esse simples ato de desfrutar uma xícara de chá convida a momentos de conforto, conversas e união comunitária. Portanto, da próxima vez que você ver um britânico saboreando seu chá, considere as camadas de história e costumes que tornam esse ritual uma parte essencial da cultura britânica. Um fato interessante sobre o fantasma de Silent Hill.
Na assustadora demo do jogo de terror Silent Hill, os jogadores encontram um fantasma chamado Lisa, que se esconde nas sombras e é inicialmente imperceptível. Esse fantasma aumenta a tensão do jogo. Ao explorar o ambiente sombrio, os jogadores podem não perceber a presença de Lisa até que ela apareça de repente, fazendo seus corações dispararem de surpresa. Esse truque engenhoso intensifica a atmosfera, mantém os jogadores em suspense e aumenta a sensação de medo. Os gamers frequentemente começam a duvidar de cada som, cada luz que pisca, se perguntando se Lisa será a próxima a aparecer. Essa reviravolta inesperada não apenas aumenta a emoção, mas também torna a experiência memorável, fazendo com que muitos falem sobre isso muito tempo depois de jogar. A presença fantasmagórica de Lisa lembra que no mundo dos jogos de terror, o invisível pode ser tão assustador, se não mais, do que o que é claramente visível. Não é incrível como um simples fantasma pode elevar toda a experiência de jogo a um novo nível? Você sabe quanto custa a energia do Grande Colisor de Hadrons? Esse incrível objeto científico, localizado perto de Genebra, na Suíça, tem um custo anual de eletricidade de cerca de 23,5 milhões de dólares. O Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, é o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo. Ele ajuda os físicos a investigar questões fundamentais sobre o universo, colidindo partículas a velocidades próximas à da luz. No entanto, para que essa máquina complexa funcione e colete dados valiosos, é necessário um enorme consumo de energia. A eletricidade que ela utiliza é suficiente para abastecer milhares de casas todos os anos. Esse recurso energético é vital para manter as condições extremas necessárias para experimentos inovadores. Então, da próxima vez que você pensar no LHC, lembre-se de que sua busca por conhecimento envolve custos financeiros significativos com energia. Não é impressionante como a ciência expande os limites enfrentando desafios reais? Um fato curioso sobre o primeiro caixa eletrônico. O caixa eletrônico moderno pode parecer uma invenção da era digital, mas nasceu em 1967, muito antes dos smartphones e da internet. Em 27 de junho daquele ano, o Barclays Bank em Londres apresentou o primeiro caixa eletrônico do mundo, criado pelo inventor John Shepherd Barron. Inspirado em máquinas de vender chocolate, ele desenvolveu um sistema que liberava dinheiro usando vales de papel especiais e pins químicos. Os primeiros usuários simplesmente inseriam esses vales para receber até 10, que hoje equivalem a cerca de 180. Embora essa máquina inicial fosse bastante primitiva em comparação com os padrões atuais, ela revolucionou o setor bancário ao oferecer acesso ao dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa inovação abriu caminho para o banco moderno que temos hoje, incluindo pagamentos digitais, segurança aprimorada de cartões e o surgimento de aplicativos de banco móvel. O caixa eletrônico não era apenas uma ferramenta conveniente, ele representou um grande avanço em direção à independência financeira e à automação, ajudando as pessoas a confiarem nas máquinas para gerenciar seu dinheiro. Um fato interessante sobre o símbolo do dólar. O símbolo do dólar, que hoje associamos ao dinheiro, tem uma história fascinante que remonta ao final dos anos 1700. Antes de sua criação, não havia um símbolo padrão para representar a moeda, o que tornava as transações mais difíceis. O símbolo do dólar é representado como a letra S, com uma ou duas linhas verticais, e sua origem está ligada ao peso espanhol, que era frequentemente chamado de 8. Com a expansão das rotas comerciais e o crescimento da economia americana, esse símbolo simples se tornou popular. Sua simplicidade facilitava a escrita e a compreensão, por isso rapidamente se tornou o principal símbolo do dólar em documentos financeiros. Não é interessante como um símbolo tão familiar hoje tem raízes em um passado que moldou o comércio moderno? Nas águas da costa da Somália, surgiu um modelo de negócios surpreendente entre os piratas, semelhante ao mercado de ações. Os moradores investem seu dinheiro em grupos piratas, esperando lucros quando os piratas sequestram navios e exigem resgates. Essa forma perigosa de empreendedorismo reflete o desespero de algumas comunidades e oferece uma visão das complexas estruturas sociais da região. As pessoas frequentemente veem esses investimentos como uma maneira de aumentar sua renda em um país que sofre com a pobreza e a falta de oportunidades. Embora muitos possam enxergar a pirataria como simples ilegalidade, é importante refletir sobre como esses grupos operam sob a pressão da economia local. Os riscos são altos, mas para alguns a recompensa pode ser o único caminho para a sobrevivência, o que leva as pessoas a investir em empreendimentos tão arriscados.
Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Você consegue imaginar que os fãs da MLB comem milhões de cachorros quentes? Durante a temporada da Major League Baseball, os torcedores consomem cerca de 25,5 milhões de cachorros quentes e 5,5 milhões de salsichas, tornando esses lanches os favoritos nos jogos. Essa quantidade de cachorros quentes seria suficiente para formar uma fila do Wrigley Field em Chicago até o Dodger Stadium em Los Angeles, mais de 2.000 milhas. Essas delícias não são apenas comida, são uma tradição que traz emoção a cada corrida e strike, com a combinação clássica de ketchup e mostarda ou recheios únicos, como jalapeno ou chucrute. Há um cachorro quente para todos. As pessoas vão aos estádios não apenas para torcer por suas equipes, mas também para saborear essas delícias, muitas vezes compartilhando momentos com família e amigos. Então, da próxima vez que você estiver em um jogo, considere pegar um cachorro quente. É uma parte saborosa de uma experiência inesquecível. Acredite ou não, as tarântulas têm uma arma secreta. Esses incríveis aracnídeos possuem pelos especiais, conhecidos como pelos urticantes, que provavelmente se desenvolveram para se proteger de predadores ferozes, como as formigas cortadeiras. Quando uma tarântula sente ameaça, ela pode soltar esses pequenos pelos espinhosos no ar. Se eles atingirem o atacante, podem causar irritação ou até uma dor intensa, fazendo os predadores pensarem duas vezes. Esse mecanismo de defesa inteligente destaca as maneiras surpreendentes pelas quais os animais evoluem para se proteger na natureza. As tarântulas são conhecidas por seu tamanho impressionante e aparência ameaçadora, mas os pelos urticantes adicionam um elemento interessante às suas estratégias de sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela tem mais truques do que apenas o tamanho. Você já viu um ser se defendendo de uma maneira tão única? Prepare-se para se surpreender com o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 11 de novembro de 1918, os canhões silenciaram, encerrando um conflito brutal que durou 4 longos anos. No entanto, a formalização da paz só ocorreu em 28 de junho de 1919, quando líderes de diferentes países se reuniram para assinar o Tratado de Versalhes. Esse intervalo significativo permitiu que os soldados voltassem para casa, celebrando sua sobrevivência, enquanto os diplomatas continuavam a debater os detalhes da paz. Imagine as emoções misturadas nesse período. Alegria e alívio para os soldados que retornavam, combinados com o pesado fardo das negociações para os que estavam no poder. O atraso destacou as dificuldades de estabelecer uma paz duradoura. O tratado impôs severas penalidades à Alemanha, o que, segundo muitos historiadores, contribuiu para futuros conflitos. Portanto, ao refletir sobre esse momento crucial da história, é interessante pensar em como o tempo de celebração se entrelaçou com a difícil tarefa de criar uma nova ordem mundial. Adivinhe o que realmente causou a mudança do nome da Austrália? Quando os exploradores europeus viram a Austrália pela primeira vez, chamaram-na de Nova Holanda. Esse nome surgiu porque as paisagens incríveis lembravam-lhes os Países Baixos, ou Holanda, de onde muitos deles eram originários. Com o tempo, o nome Nova Holanda foi esquecido e o nome Austrália ganhou destaque, refletindo a identidade única dessa terra. Hoje, a Austrália é conhecida não apenas pelo seu nome, mas também pela sua incrível vida selvagem, como cangurus e koalas, que prosperam em seus diversos ecossistemas. O canguru, em particular, se tornou um símbolo do país, representando a rica biodiversidade e cultura da Austrália. Então, da próxima vez que você pensar na Austrália, lembre-se de sua trajetória de Nova Holanda até a vibrante terra rica em vida selvagem que conhecemos hoje.
Como você acha que a mudança do nome afetou a imagem do país? Por que Regina tem um nome tão real? A cidade de Regina, no Canadá, que originalmente se chamava Pile o' Bones, passou por uma mudança significativa de nome em homenagem à Rainha Elizabeth. Quando foi renomeada, o nome curioso e incomum Pile o' Bones ficou no passado, dando lugar a um nome com significado real. A escolha em homenagem à rainha foi uma forma de reconhecer a herança britânica, que tem grande influência no Canadá. Regina, que em latim significa rainha, reflete não apenas uma homenagem, mas também conecta com laços históricos mais amplos entre o Canadá e a monarquia britânica. Essa mudança não apenas alterou o nome, transformou a identidade da cidade e lhe conferiu prestígio. Hoje, Regina é a capital de Saskatchewan e serve como um vibrante centro cultural e comunitário, provando que até mesmo um nome pode simbolizar uma rica história e importância. Um urso realmente apareceu em um casamento no Colorado? Você poderia pensar que isso é uma cena de filme de comédia, mas aconteceu de verdade. Em um surpreendente acontecimento, um urso grizzly de 180 quilos apareceu sem convite, chocando e divertindo os convidados. Enquanto os noivos trocavam votos, o urso tinha outros planos, deliciosos cupcakes. Imagine a cena. Enquanto o amor pairava no ar, o ousado urso atacou a mesa de sobremesas, levando os cupcakes bem diante dos olhos dos convidados. Em vez de pânico, risadas ecoaram enquanto o urso passeava, como se não percebesse o caos que estava causando. Felizmente, ninguém se machucou, e o casal terá uma história de casamento para contar por muitos anos. Esse convidado inesperado nos lembra de como a natureza pode se intrometer em nossas vidas. Quem diria que casamentos poderiam ser tão selvagens? Você já pensou na poeira ao sol? Pode parecer surpreendente, mas quando você vê pequenas partículas flutuando em um raio de sol, a maior parte dessa poeira é composta por células mortas da pele. Nossos corpos estão sempre descartando células mortas, e em ambientes movimentados, essas pequenas flocos facilmente se levantam no ar. Em média, uma pessoa perde cerca de 30 mil a 40 mil células de pele a cada minuto, o que equivale a aproximadamente 3,6 a 4,5 quilos de pele por ano. Esse processo é natural e necessário para a renovação da pele. As partículas de pele, junto com outros elementos como pelos de animais, pólen e fibras de roupas, formam a poeira que vemos ao sol. Quando você notar a poeira brilhando, lembre-se de que isso é um lembrete de como nosso ambiente é dinâmico. Nada é realmente estático. Então, da próxima vez que você vir poeira dançando em um raio de sol, reserve um momento para apreciar o mundo oculto das pequenas partículas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Não é fascinante como algo tão comum pode esconder segredos tão incríveis? Prepare-se para se surpreender com conexões inesperadas na história. Este vídeo nos leva a explorar maneiras fascinantes como eventos passados estão ligados ao nosso presente. Você já parou para pensar como eventos aparentemente desconexos moldam nossas vidas hoje? Por exemplo, o crescimento das redes sociais tem paralelos com a distribuição de panfletos durante a Revolução Americana. Ambos foram usados para unir pessoas em torno de um objetivo comum. Ao longo do vídeo, você verá que as consequências da história muitas vezes se refletem em problemas sociais modernos, desde movimentos pelos direitos civis até inovações tecnológicas. Com exemplos marcantes, ele mostra como as decisões de hoje podem lembrar aquelas tomadas séculos atrás. O que podemos aprender com essas conexões? Compreender nossa história é fundamental. Isso não apenas destaca padrões, mas também nos ajuda a navegar pelo futuro. Então pegue a pipoca e prepare-se para uma jornada que tornará a história mais próxima e relevante do que nunca. Você pode acreditar que essa pessoa assinou um documento enquanto dormia? Em 2017, soubemos de um homem de 71 anos que não só sofria de perda auditiva severa, mas também tinha dificuldades com os movimentos oculares rápidos. O mais interessante é que, durante o sono, ele se comunicava livremente em linguagem de sinais. Esse caso incrível levanta questões sobre as capacidades do cérebro enquanto dormimos e sua habilidade de usar habilidades adquiridas. Normalmente consideramos o sono como um tempo de descanso, quando nossa consciência se desliga. No entanto, esse caso mostra que o cérebro permanece ativo, permitindo que algumas pessoas se expressem mesmo em uma linguagem silenciosa, como gestos. Os pesquisadores estão empolgados, pois este estudo abre novos horizontes para entender como o cérebro funciona durante o sono.
Nossas mentes podem criar conexões significativas e comunicação, mesmo quando a maioria de nós não está plenamente consciente disso. Esse fenômeno fascinante não só amplia nossa compreensão sobre o comportamento durante o sono, mas também destaca a incrível adaptabilidade da comunicação humana. Acredite ou não, mas migalhas de pão já apagaram marcas de lápis. Antes de surgirem as borrachas práticas que usamos hoje, as pessoas encontraram uma solução inusitada: migalhas de pão. Imagine que você está escrevendo uma anotação com lápis e precisa corrigir um erro rapidamente. Em vez de usar uma borracha rosa ou branca, você pegaria um pequeno pedaço de pão, levemente umedecido, para remover as manchas de grafite. Esse método era amplamente utilizado por escritores e artistas que queriam deixar seus trabalhos em ordem. As migalhas de pão eram surpreendentemente eficazes, graças à sua textura macia, que limpava as marcas de lápis sem danificar o papel. É impressionante pensar em soluções tão criativas para problemas cotidianos na história. Então, da próxima vez que você pegar uma borracha, lembre-se de que, há séculos, um pequeno pedaço de pão era tudo o que se precisava para corrigir um erro. Quantas outras ideias inteligentes esquecemos em nossa busca por conveniência moderna? Acredite ou não, no México há uma ilha com bonecas amaldiçoadas. Essa atração assustadora, conhecida como La Isla de las Muñecas, fica nos canais de Xochimilco. A lenda diz que um cuidador chamado Julián Santana Barrera encontrou uma menina afogada e uma boneca flutuante enquanto morava lá. De coração partido, ele pendurou a boneca em uma árvore em sua memória, acreditando que isso acalmaria seu espírito. Com o tempo convencido de que estava sendo perseguido, Julián coletou e pendurou centenas de bonecas em decomposição por toda a ilha para apaziguar o espírito da menina. As bonecas, muitas vezes sem olhos e membros, criam uma visão inquietante, especialmente à noite. Visitantes que se atreveram a explorar a ilha contam histórias de que as bonecas parecem sussurrar, piscar ou até se mover. Esses eventos assustadores tornaram a ilha um lugar popular para os amantes de emoções e turistas curiosos. Você teria coragem de visitar este assustador paraíso das bonecas? Por que a colisão de estrelas de nêutrons gera ouro? Quando duas estrelas de nêutrons, restos extremamente densos de estrelas massivas, colidem, ocorre uma explosão impressionante chamada kilonova. Esse evento cósmico é não apenas visualmente impactante, mas também muito importante. Ele é responsável pela criação de muitos metais pesados no universo, incluindo o ouro. Durante a colisão, as condições intensas levam a uma rápida nucleossíntese, onde partículas atômicas se fundem, formando elementos mais pesados. Na verdade, uma única kilonova pode produzir uma quantidade incrível de ouro, equivalente a várias massas da Terra. Esses materiais preciosos se espalham pelo espaço, enriquecendo o meio cósmico e, eventualmente, chegando a planetas e até a nós. Então, o ouro em suas joias pode ter vindo do profundo espaço. Não é incrível pensar nas conexões cósmicas por trás dos elementos que valorizamos? Você sabia que a palavra é difícil acreditar, mas 1 é o único número cuja escrita está em ordem alfabética inversa. Essa característica peculiar o destaca entre os outros números. Embora os números em si possam ser interessantes, sua escrita pode revelar ainda mais surpresas. Quando escrevemos os números por extenso, 1 se torna o único, ironicamente, cuja sequência de letras é invertida. Primeiro U, depois M. Esse fato curioso convida mentes curiosas a explorar a linguagem e a matemática juntas, mostrando como elas podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, da próxima vez que você pensar em números, lembre-se de que o simples 1 não apenas representa uma quantidade, mas também ocupa um lugar único no alfabeto. Quais outras surpresas os números escondem? Você não vai acreditar no que são os kelpies na Escócia. Essas incríveis esculturas gigantes de cabeças de cavalos se destacam na paisagem, alcançando impressionantes 30 metros de altura. Elas estão localizadas em Falkirk, são feitas inteiramente de aço e representam os míticos cavalos aquáticos do folclore escocês. O designer é o artista Andy Scott, e os kelpies servem como fascinantes guardiões da região, simbolizando força e determinação. Cada escultura não é apenas uma obra de arte, mas uma homenagem à rica história da Escócia e suas vias navegáveis, especialmente o canal Forth e Clyde.
Visitantes de todo o mundo ficam maravilhados com seu tamanho e detalhes complexos, frequentemente fotografando-as para capturar sua beleza. Os kelpies não só impressionam visualmente, mas também ajudam a promover a cultura local, tornando-se uma atração imperdível para todos que exploram a Escócia. Pronto para visitar esses incríveis gigantes? Acredite ou não, mas você encontra assassinos todos os dias. De acordo com pesquisas, uma pessoa média encontra cerca de 36 assassinos ao longo da vida, especialmente se viver até os 100 anos. Esse número chocante mostra que muitos desses indivíduos perigosos podem estar escondidos entre nós, frequentemente passando despercebidos. Embora possamos pensar que assassinos são exceções extremas, as estatísticas revelam outra realidade. Muitos deles podem nunca ser punidos, deixando seus crimes sem solução. Essas pessoas podem ser qualquer um estranho na rua, um vizinho ou até mesmo um funcionário da sua comunidade. Reconhecer essa realidade assustadora destaca a importância da vigilância e da segurança em nosso dia a dia. Isso nos faz refletir, não é mesmo? Embora a grande maioria das pessoas seja boa, o perigo pode estar por perto, lembrando-nos de permanecer alertas e nunca subestimar a imprevisibilidade do mundo ao nosso redor. Difícil de acreditar, mas Marie Curie enfrentou um escândalo. No início do século XX, a renomada cientista Marie Curie se viu em uma situação complicada quando seu romance com um físico casado se tornou público. Sua vida pessoal rapidamente atraiu tanta atenção quanto seu trabalho inovador sobre radioatividade. Quando suas cartas pessoais foram divulgadas, isso gerou uma onda de desaprovação pública e o comitê do Prêmio Nobel até pressionou para que ela não comparecesse à segunda cerimônia de entrega do prêmio, a fim de evitar mais escândalos. No auge dessa drama, Albert Einstein a apoiou, incentivando-a a aceitar suas conquistas e a participar da cerimônia. Marie demonstrou uma coragem impressionante diante das críticas, acabando por aceitar o prêmio. Sua determinação não apenas destacou suas realizações científicas, mas também mostrou sua força em superar as dificuldades da vida pessoal e profissional. Que inspiração! Você sabia que o número π é infinito e não tem padrão? Este número incrível, representado pela letra grega P, é uma fração decimal infinita que nunca se repete. Ele mostra a relação entre o comprimento da circunferência de um círculo e seu diâmetro, e como continua infinitamente sem formar um padrão previsível, os matemáticos ainda não conseguiram encontrar seu valor exato. É surpreendente, mas nosso entendimento sobre π remonta a tempos antigos. Os babilônios, há mais de 4.000 anos, fizeram contribuições significativas para esse conceito. Eles estimaram π em cerca de 3.125, o que era bastante impressionante para a época. Mais tarde, os antigos gregos refinaram esse valor. Hoje sabemos que π é aproximadamente 3.142, mas continua infinitamente, alcançando trilhões de dígitos. Essa natureza infinita de π não só fascina matemáticos, mas também desempenha um papel importante em várias áreas, incluindo engenharia, física e ciência da computação. Não é incrível como um número simples pode conter tanta complexidade? Você ouviu falar sobre a forma de sobrevivência das antílopes Hyara? Esses animais incríveis desenvolveram uma técnica única para sobreviver nas duras condições do deserto. Quando a comida e a água estão escassas, as antílopes Hyara mostram sua esperteza, arrancando espinhos de cactos e se alimentando deles. Esse comportamento singular não só fornece os nutrientes necessários, mas também ajuda a manter o equilíbrio hídrico. Os cactos cheios de umidade se tornam uma verdadeira salvação para essas antílopes, permitindo que sobrevivam em condições que seriam difíceis para muitos outros seres. Essa estratégia inteligente demonstra a incrível capacidade da natureza selvagem de se adaptar a condições extremas. Ao usar habilidosamente os recursos naturais, as antílopes Hyara nos lembram da resistência da vida, apesar das dificuldades do ambiente. Na próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, pense nessas antílopes. Não são incríveis as estratégias de sobrevivência da natureza? Acredite ou não, mas os patos inspiraram a palavra pato. O nome pato vem do jeito que essas aves mergulham a cabeça na água em busca de comida. Imagine um pato deslizando graciosamente pelo lago e, de repente, mergulhando sob a superfície. Esse comportamento único não só define o pato em nossa mente, mas também influenciou a língua inglesa. O verbo to duck significa inclinar a cabeça,
como a ave faz ao procurar delícias como plantas e peixes pequenos. Não é incrível como nossa língua se desenvolve a partir da natureza? A linguagem está cheia de surpresas, e essa conexão mostra as relações complexas entre humanos e animais. Sempre que ouvimos a palavra pato, podemos imaginar uma ave curiosa se alimentando em águas tranquilas, lembrando-nos da beleza da natureza e da inteligência da nossa língua. Adivinhe o que realmente motiva os vencedores do Oscar? Em 2011, o artista entrou para a história como o último filme em preto e branco a ganhar um Oscar. Este encantador filme, dirigido por Michel Hazanavicius, é uma linda homenagem à era do cinema mudo e retrata bem a transição para o cinema sonoro. Ele se destacou em uma indústria dominada por cores vibrantes e CGI, tornando sua conquista ainda mais impressionante. Os Oscars costumam favorecer filmes visualmente impactantes, que brilham na tela. Por isso é interessante ver um filme baseado na nostalgia e na simplicidade, recebendo um prêmio tão prestigiado. O artista não apenas lembrou os espectadores da magia do cinema antigo, mas também provou que uma boa história pode brilhar, independentemente das tendências visuais. À medida que a tecnologia continua a expandir os limites da produção cinematográfica, veremos mais dessas joias que utilizam estilos antigos no futuro. Você sabia que os animais de sangue quente lutam contra fungos? Cientistas acreditam que a capacidade de manter a temperatura corporal alta em mamíferos e aves pode ter surgido como uma defesa inteligente contra infecções fúngicas. Quando esses animais mantêm uma temperatura mais elevada, muitos fungos prejudiciais têm dificuldade em sobreviver. Essa adaptação provavelmente deu uma vantagem em ambientes onde os fungos prosperam, especialmente considerando que algumas espécies podem causar sérios problemas de saúde. Por exemplo, os animais de sangue frio, como os répteis, são mais suscetíveis a doenças fúngicas, enquanto mamíferos e aves desenvolveram essa característica única para se manterem saudáveis. Essa incrível relação entre temperatura corporal e imunidade demonstra as maneiras extraordinárias pelas quais a evolução ajuda as espécies a sobreviver em seus habitats. Então, da próxima vez que você ver um pássaro planando no ar ou um mamífero correndo no chão, lembre-se de que seus corpos quentes podem ser um mecanismo de defesa embutido da natureza contra os incômodos fungos. Incrível, mas é verdade. Existem calotas de gelo em Marte. Marte possui calotas polares, que são formações misteriosas de água congelada e dióxido de carbono. Essas áreas de gelo mudam com as estações, assim como as calotas de gelo na Terra. Cientistas estudam essas características para descobrir pistas sobre a história climática de Marte, identificando padrões que podem nos contar sobre a possível vida no planeta. Quando as calotas de gelo diminuem nos meses mais quentes, elas revelam camadas antigas do solo marciano, permitindo que os pesquisadores olhem para o passado. Essas informações ajudam os cientistas a entender como o clima do planeta mudou ao longo do tempo e se já foi suficientemente quente para suportar vida. A presença de água congelada é especialmente interessante, pois indica que água líquida pode existir abaixo da superfície até hoje. Quem sabe que segredos essas calotas de gelo ainda podem revelar sobre nosso vizinho no sistema solar? Você sabia que no Rio está a maior árvore de Natal flutuante do mundo? Essa linda árvore, com mais de 85 metros de altura, enfeita a bela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Brasil. Durante as festas, ela transforma a lagoa em um espetáculo deslumbrante, repleto de milhões de luzes brilhantes, criando uma atmosfera mágica que atrai milhares de visitantes. Não é apenas uma árvore, é uma celebração de alegria e união, que mostra o espírito do Natal de uma forma única. Construída em uma plataforma flutuante, a árvore é decorada com enfeites que refletem a rica cultura do Brasil. Visitantes se reúnem na lagoa para tirar fotos em família e aproveitar o clima festivo, enquanto apresentações locais e celebrações noturnas tornam essa experiência ainda mais especial. Se você estiver no Rio nesta época do ano, essa atração imperdível deve estar na sua lista de lugares a visitar. O que realmente traz vírus antigos do gelo? Pesquisadores fizeram uma descoberta fascinante no permafrost ártico, onde vírus antigos ficaram preservados por milhares de anos. Um exemplo notável é o pitovírus, que esteve em estado de dormência por 30 mil anos. Quando os cientistas reanimaram esse vírus congelado por tanto tempo, ele começou a infectar amebas colocadas em seu habitat. Essa descoberta incrível levanta questões sobre quais outros segredos o permafrost pode esconder e como esses patógenos antigos podem afetar os ecossistemas hoje.
Devido às mudanças climáticas, o permafrost está derretendo rapidamente e cresce a preocupação de que vírus antigos possam se libertar e interagir com organismos modernos. Como isso afetará o equilíbrio da vida em nosso mundo? As consequências podem ser enormes, sugerindo que a liberação desses vírus antigos pode criar problemas inesperados para a saúde e a ecologia, à medida que nosso planeta continua a aquecer. Você consegue imaginar os segredos da qualidade do azeite? A qualidade do azeite é muito influenciada pela forma como as azeitonas são colhidas. Quando as azeitonas são colhidas de maneira descuidada, elas podem se danificar, levando a mudanças indesejadas. Azeitonas danificadas estão sujeitas à oxidação e fermentação, o que pode aumentar seu nível de acidez. Isso é importante, pois alta acidez pode deixar o azeite amargo e desagradável ao paladar, comprometendo sua qualidade. Por outro lado, azeitonas colhidas com cuidado ajudam a preservar seus aromas naturais e nutrientes, resultando em um azeite mais rico e aromático. É por isso que você frequentemente vê azeite extra virgem com a etiqueta "primeira prensagem a frio". Esses métodos minimizam os danos aos frutos durante a colheita. Na próxima vez que você regar sua salada com azeite, pense no que foi investido para criar essa garrafa. Quão importante você acha que é o processo de colheita para o sabor? Você sabe o que realmente está por trás das melancias quadradas do Japão? Essas frutas incomuns são cultivadas principalmente por sua forma atraente, e não para consumo. Os agricultores usam formas quadradas durante o crescimento, o que não só dá às melancias uma forma cúbica característica, mas também facilita o empilhamento e armazenamento. Embora fiquem ótimas nas prateleiras, as melancias quadradas geralmente têm uma textura mais firme e não são tão suculentas e doces quanto as melancias redondas tradicionais. Em vez de saborear essa delícia de verão, muitas pessoas preferem exibir essas criações únicas como itens decorativos em eventos especiais ou festivais no Japão. Seus preços às vezes chegam a centenas de dólares, e seu valor está mais na atratividade estética do que no sabor. Então, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que a beleza muitas vezes tem seu preço, e essas frutas vibrantes são a prova disso. Prepare-se para se surpreender com as estátuas Moai na Ilha de Páscoa. Essas incríveis figuras de pedra, conhecidas por suas grandes cabeças, escondem mais do que apenas uma bela vista. Descobertas arqueológicas recentes mostram que muitas estátuas Moai têm corpos completos enterrados sob a terra, surpreendendo tanto cientistas quanto visitantes. Algumas Moai foram esculpidas apenas como cabeças monumentais, enquanto outras possuem designs mais complexos, demonstrando a criatividade do povo Rapa Nui. Essas estátuas podem pesar várias toneladas e alcançar até 10 metros de altura, tornando sua construção ainda mais impressionante. O mistério de como culturas antigas moveram essas colossais estátuas por terrenos rochosos continua a gerar debates. Eles usaram cordas, trenós ou talvez técnicas que ainda não descobrimos? Cada estátua conta sua própria história, convidando-nos a explorar a rica história desses tesouros enigmáticos e das pessoas que os criaram. Você ficará surpreso ao saber que o idioma Tamil é antigo. Essa língua incrível é considerada o idioma falado mais antigo do mundo, com uma rica história que ultrapassa os 2000 anos. Originário da família das línguas dravídicas, o Tamil não é apenas um meio de comunicação, é um tesouro de cultura, literatura e história. Milhões de pessoas hoje usam ativamente o idioma Tamil, principalmente no sul da Índia e no Sri Lanka, incorporando essa língua vibrante em seu dia a dia. Sua vasta literatura inclui obras clássicas da era Sangam, mostrando uma profunda poesia e reflexões filosóficas. Além da literatura, o idioma Tamil é conhecido por sua escrita única e elegância gramatical, atraindo linguistas de todo o mundo. Ao aprender o idioma Tamil, você não apenas se conecta com uma história viva, mas também ganha uma visão das diversas tradições e comunidades que florescem ao redor dessa bela língua. Não é incrível que algo tão antigo ainda seja relevante hoje? Você sabia que Clint Dempsey faz rap sob o nome de Deuce? Muitos fãs conhecem Clint Dempsey como um grande jogador de futebol, mas ele também tem um hobby surpreendente. Em 2006, enquanto ainda jogava, Dempsey lançou um álbum chamado The Deuce.
Este álbum mostra seu talento como rapper, com músicas que refletem suas experiências pessoais e suas visões sobre a vida, o esporte e a cultura do rap. A carreira dupla de Dempsey une os mundos do futebol e da música, permitindo que ele se expresse criativamente fora de campo. Seus ritmos marcantes e letras emocionantes transmitem a essência do que o inspira, seja marcar gols ou criar música. A trajetória artística de Dempsey nos lembra que os atletas, muitas vezes, têm talentos ocultos além do esporte. E aí, o que você acha? Veremos mais atletas se aventurando na cena musical, assim como Dempsey? Vamos revelar a verdade sobre o bebê dançante. Esta animação divertida e encantadora, muitas vezes chamada de Dança do Bebê, foi criada em 1996 pelo animador Michael Gerard. Ela rapidamente se tornou o primeiro meme viral da internet, conquistando os corações dos espectadores em todo o mundo. Imagine um pequeno bebê dançando alegremente ao som de uma música animada. É uma cena que não dá para não sorrir. O bebê dançante surgiu graças a um simples software de animação e se espalhou amplamente por e-mails e sites antigos, provocando risadas e admiração. Ele não apenas divertiu, mas também se tornou um marco na cultura online, abrindo caminho para inúmeros memes que vieram depois. Com o aumento do número de pessoas na internet, o bebê dançante se tornou um símbolo de uma nova era digital, mostrando como a criatividade pode se espalhar pela rede como fogo. Então, da próxima vez que você se deparar com um meme, lembre-se de que tudo começou com esse dançarino encantador. O que realmente move a nossa internet hoje? Tudo começou com a ARPANET, um projeto pioneiro lançado pelo Departamento de Defesa do ZEUA nos anos 60. Esse projeto foi criado para garantir a comunicação entre instituições científicas do governo e se tornou a base da rede global que usamos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online. A primeira mensagem enviada pela ARPANET em 1969 deveria ser a palavra login, mas virou uma piada quando o sistema travou após enviar apenas LO. Imagine se cada acesso à internet pudesse terminar assim. Apesar das dificuldades no início, a ARPANET introduziu protocolos e ideias que foram fundamentais para o crescimento acelerado da internet. No início dos anos 80, ela se transformou no que conhecemos hoje como internet, conectando milhões de usuários ao redor do mundo. Essa mudança revolucionária alterou a forma como compartilhamos informações e nos comunicamos, mudando para sempre a vida cotidiana em todo o planeta. Você consegue acreditar que um começo tão modesto gerou a revolução digital? Você sabia que Nauru foi o país mais rico do mundo? Esta pequena ilha no Oceano Pacífico alcançou uma riqueza incrível ao descobrir grandes reservas de fosfato, o que transformou sua economia na década de 1970. Os fosfatos de Nauru, usados principalmente em fertilizantes, trouxeram enormes quantias de dinheiro, permitindo que o país tivesse a maior renda per capita do mundo. No entanto, esse boom não durou para sempre. À medida que a extração continuava, as reservas de fosfato começaram a se esgotar, deixando Nauru em uma situação difícil. O governo enfrentou sérios problemas econômicos ao tentar encontrar outras fontes de renda. Com a maior parte de suas terras sem recursos naturais, Nauru depende fortemente de ajuda estrangeira. O contraste entre seu passado luxuoso e as dificuldades atuais traz uma lição importante sobre desenvolvimento sustentável e os perigos da dependência de recursos não renováveis. Enquanto Nauru tenta recuperar sua economia, ficam as perguntas. Conseguirá se recuperar dessa mudança drástica ou continuará enfrentando dificuldades no futuro? Difícil de acreditar, mas a luz do sol não chega até nós imediatamente. A luz do Sol percorre impressionantes 93 milhões de milhas para alcançar a Terra, e essa jornada leva cerca de 8 minutos e 20 segundos. Isso significa que toda vez que você vê o nascer do Sol, na verdade, está observando a luz que já está a caminho há mais de 8 minutos. Pensando bem, é uma longa viagem para a luz, que se move a cerca de 186 mil milhas por segundo. O universo é tão vasto, e esse atraso mostra o quão amplo é o espaço. Imagine, enquanto você desfruta do seu café da manhã e observa o céu clarear, lembre-se de que a luz solar que você sente viajou pelo vazio do espaço só para você. Ela nos conecta ao coração do nosso sistema solar e nos lembra das distâncias incríveis que existem em nosso dia a dia. Não é impressionante como a luz traz o calor do sol até nós, mesmo através de tamanhas distâncias? Conheça Bob, o gato de rua que mudou vidas.
É impressionante como um amigo de 4 patas pode mudar nossa perspectiva. Quando o gato de rua chamado Bob encontrou o músico em dificuldades, James Bowen, suas vidas mudaram de forma inesperada. James enfrentava desafios como músico e vivia em situação de rua, enquanto Bob, em busca de comida e amizade, encontrou um lar com ele. A conexão deles se fortaleceu enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Londres, se apresentando e ganhando a vida. A comovente história dessa dupla chamou a atenção de muitos, resultando no lançamento de um best-seller que conta sua jornada, intitulado Um Gato de Rua Chamado Bob. O livro se tornou um sucesso e inspirou a criação de um emocionante filme, que também retrata seu relacionamento. Além disso, para celebrar essa história inspiradora, uma estátua foi erguida em Londres, eternizando a influência de Bob sobre James e muitos que ouviram seu relato. A amizade deles destaca como o amor e o apoio podem vir dos lugares mais inesperados, provando o poder transformador da amizade e da resiliência. O que você acha da incrível jornada deles? É difícil de acreditar, mas os carvalhos atraem raios. Essas árvores majestosas que se erguem alto acima do solo, frequentemente se tornam vítimas de fenômenos naturais poderosos. Sua altura impressionante as torna alvos fáceis durante tempestades, pois as correntes de ar quente criam condições ideais para os raios. Além disso, a ampla distribuição dos carvalhos significa que muitos deles estão em áreas abertas, aumentando o risco. Ainda mais surpreendente é que a estrutura dos carvalhos também contribui para essa vulnerabilidade. Suas células ocas únicas retêm umidade, aumentando a condutividade da madeira e permitindo que ela conduza descargas elétricas de forma mais eficiente. Se você já viu um alto carvalho durante uma tempestade, talvez não tenha percebido a batalha invisível que ele enfrenta. Portanto, da próxima vez que você vir um raio, pense no valente carvalho, orgulhosamente de pé sob ele. Vamos descobrir a verdade sobre a Casa Curva na Polônia. Este edifício incrível, localizado em Sopot, tem um design peculiar que parece saído de um conto de fadas. O arquiteto Zotnig projetou a Casa Curva para parecer distorcida, com paredes que se curvam de maneiras inesperadas. Os visitantes frequentemente ficam encantados com suas características surreais, incluindo um telhado que lembra uma onda brincalhona e janelas que criam uma atmosfera de diversão e fantasia. Construída em 2004, a Casa Curva faz parte de um complexo comercial maior em Sopot, atraindo turistas que desejam ver seu charme em comum. Muitos vêm apenas para tirar fotos e compartilhar a magia deste monumento único nas redes sociais. Explorar a Casa Curva é como entrar em um sonho, em um lugar onde as regras normais da arquitetura não se aplicam. Ela serve como um lembrete de como a criatividade pode transformar um espaço em algo verdadeiramente especial. Então, se você algum dia estiver na Polônia, não perca a oportunidade de ver essa maravilha arquitetônica com seus próprios olhos. Você pode se surpreender. Ferrari vendida por 70 milhões de dólares. Em 2018, a lendária Ferrari 250 GTO de 1963 quebrou um incrível recorde, tornando-se o carro mais caro já vendido em um leilão. Conhecida por seu design elegante e impressionante história nas corridas, a Ferrari 250 GTO é uma verdadeira obra-prima da arte automotiva. Apenas 39 unidades foram produzidas, tornando-a extremamente rara e desejada entre colecionadores. Os amantes valorizam não apenas sua beleza, mas também seu desempenho, já que esse carro dominou as pistas nos anos 60, conquistando vitórias em diversas competições. O preço elevado reflete não apenas o valor do carro, mas toda uma era, combinando nostalgia com investimentos modernos. Colecionadores ao redor do mundo veem esses carros lendários como ativos valiosos, e essa venda destacou o status do carro como o sonho de todo colecionador. Então, por que você acha que as pessoas estão dispostas a pagar quantias exorbitantes por carros clássicos? É a emoção da caça ou a atração de possuir um pedaço da história? As máquinas podem recriar as obras de Shakespeare com tempo infinito. A teorema do infinitesimal sugere isso. Imagine dar à máquina um tempo ilimitado. Teoricamente, ela poderia eventualmente criar cada peça e soneto escritos pelo lendário William Shakespeare. Essa ideia fascinante chamou a atenção de matemáticos e cientistas, inspirando experimentos em nosso mundo. Pesquisadores testaram essa teorema, mas tiveram que estabelecer limites de tempo por razões práticas.
Embora os resultados tenham sido impressionantes, as máquinas não conseguiram reproduzir a genialidade de Shakespeare dentro do tempo disponível. A teorema brinca com o conceito de infinito, sugerindo que, com tempo suficiente, até uma máquina poderia acidentalmente encontrar a combinação exata de palavras que formam as complexas frases de Shakespeare. Isso levanta várias questões sobre criatividade, inteligência e os limites da tecnologia. Será que conquistas futuras podem mudar isso? À medida que se tornam mais inteligentes, quão perto as máquinas podem chegar da criatividade humana? A interação entre tempo, acaso e criatividade continua a despertar curiosidade. Quando foi criado o primeiro queijo? Tudo começou com um incidente inesperado na cozinha na antiguidade, quando os antigos armazenavam leite nos estômagos de animais. Enzimas naturais das paredes do estômago coalhavam o leite, transformando-o em algo completamente novo e delicioso. Esse feliz acaso deu origem ao queijo, que pode ser muito diferente dos tipos que amamos hoje, mas estabeleceu a base para esse produto querido. Imagine os antigos pastores descobrindo a maravilhosa combinação de sabores e texturas que surgiam desse processo. Eles talvez não soubessem a ciência por trás disso, mas sua criatividade transformou um ingrediente simples em um produto que sobreviveu por séculos. Hoje, o queijo existe em inúmeras formas, de cheddar a brie, e é apreciado em todo o mundo. Então, da próxima vez que você saborear um lanche de queijo, lembre-se de sua fascinante história de origem. É verdade que grandes felinos podem rugir? Com certeza. Grandes felinos como leões e tigres pertencem ao gênero Panthera e têm a habilidade única de emitir um rugido poderoso. Essa incrível capacidade vocal se deve às características de suas cordas vocais, incluindo um osso hioide flexível. Essa estrutura flexível permite que grandes felinos produzam sons profundos e ressonantes, que podem se espalhar por longas distâncias, facilitando a comunicação com outros da mesma espécie na natureza. Ao contrário deles, felinos menores, como gatos domésticos ou linces, não possuem essas adaptações e só conseguem emitir sons contínuos e mais suaves. A evolução favoreceu essa especialização na comunicação vocal, permitindo que grandes felinos expressem domínio, atraiam parceiros ou alertem rivais à distância. Então, quando você ouvir o rugido de um leão ecoando pela savana, lembre-se de que não é apenas um barulho, é uma poderosa ferramenta baseada em sua biologia e evolução, que demonstra as incríveis maneiras pelas quais a natureza dotou essas criaturas magníficas. Você já viu o mapa dos canais do YouTube mais ricos? Este mapa fascinante mostra quantos criadores de conteúdo mais populares ganham ao redor do mundo. Ele destaca os enormes rendimentos das estrelas do YouTube em diferentes países, nos dando uma visão clara do alcance global da plataforma. Por exemplo, criadores do Sisakari, como MrBeast e PewDiePie, estão no topo, ganhando milhões de dólares por ano. Mas não é só nos cara. Canais da Índia como o T-Series também apresentam números impressionantes. Este mapa ilustra bem a diversidade de conteúdo que atrai o público e como tudo isso se traduz em renda. Ele também levanta questões interessantes sobre como diferentes culturas interagem com o YouTube. Alguns criadores focam em jogos, enquanto outros produzem vídeos educativos, música ou comédia. Os rendimentos mostrados não são apenas números, eles refletem a paixão, criatividade e trabalho duro que muitas pessoas dedicam aos seus canais. Então, de quem você gostaria de se inscrever para acompanhar o conteúdo e talvez a renda deles? Prepare-se para se surpreender com a localização das orelhas dos insetos. Alguns insetos, como certas espécies de grilos e gafanhotos, desenvolveram uma incrível habilidade de ouvir através de orelhas localizadas em seu abdômen. Essa adaptação única é um exemplo fascinante de como a evolução molda a vida de diferentes espécies. Ao contrário dos humanos que ouvem com as orelhas na cabeça, esses insetos se beneficiam de suas orelhas abdominais, pois elas os ajudam a captar vibrações do ambiente, o que é útil para se comunicar e evitar predadores. Essa característica anatômica não só destaca a incrível diversidade de adaptações no mundo dos insetos, mas também mostra como esses seres evoluíram para prosperar em seus habitats específicos. Por exemplo, ao colocar suas orelhas em um lugar tão incomum, eles podem ouvir sons enquanto mantêm a cabeça livre para procurar alimento ou parceiros. Não é surpreendente como a natureza encontra soluções tão engenhosas. Você sabia que Nick Garnier escalou a Torre Eiffel?
Uma demonstração impressionante de habilidade e coragem. Esse alpinista francês subiu incríveis 110 metros sob o famoso monumento em apenas 18 minutos. Essa conquista destaca não só a técnica excepcional de Garnier, mas também sua notável resistência física. Escalar sob uma estrutura tão historicamente significativa traz um elemento emocionante às histórias comuns de escaladas. Imagine-o subindo uma superfície vertical em uma das cidades mais conhecidas do mundo. Cada minuto de subida deve ter sido cheio de uma mistura de emoção e adrenalina, exigindo que ele usasse suas forças internas e foco. A Torre Eiffel, um símbolo clássico de Paris, foi tanto um pano de fundo quanto um desafio, tornando a conquista de Garnier ainda mais impressionante. O que você acha que motiva alpinistas como Nick a aceitarem desafios tão audaciosos? Porque a Saregama conecta música e planetas. Antigos músicos acreditavam em uma ideia fascinante. Cada nota da escala Saregama estava ligada a um planeta do nosso sistema solar. Esse sistema único sugere que a música não é apenas uma arte, mas uma força cósmica. As 7 notas da escala Saregama, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, eram consideradas em ressonância com corpos celestes como o Sol e a Lua. Os músicos acreditavam que cantar fora da tonalidade poderia desarmoniar essas energias cósmicas, levando ao caos no universo. Imagine a responsabilidade e a pressão sobre os cantores para manterem a afinação perfeita. Essa ideia reflete a profunda conexão de muitas culturas entre música, espiritualidade e os mistérios do cosmos. Ela nos convida a ver a música não apenas como entretenimento, mas como uma poderosa linguagem universal que nos conecta à própria essência do universo. Quem sabe sua próxima canção traga um pouco de magia celestial? Você sabia que uma pessoa média produz cerca de 1,4 litros de urina todos os dias? Isso é quase um quarto. Pode parecer surpreendente, mas a urina é um subproduto importante de como nosso corpo lida com os resíduos. Quando comemos e bebemos, nosso corpo absorve nutrientes e líquidos, filtrando o que não precisamos pelos rins. Esses rins funcionam como pequenas estações de tratamento, removendo o excesso de água, sais e outras substâncias. Após o processamento, os resíduos passam pelos ureteres e se acumulam na bexiga até estarmos prontos para liberá-los. Muitos fatores podem influenciar a quantidade de urina que produzimos, como a quantidade de água que bebemos, o nível de atividade e até mesmo o clima. Então, da próxima vez que você for ao banheiro, lembre-se de que você faz parte de um processo natural que mantém o equilíbrio e a saúde do seu corpo. Não é incrível como algo tão comum é tão importante para o nosso bem-estar? Na Idade Média, muitos acreditavam que banhos regulares eram prejudiciais, por isso se lavavam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Isso era bem diferente dos romanos antigos, que tomavam banho todos os dias em banhos públicos, aproveitando a socialização e relaxando na água morna. Como resultado, as pessoas da Idade Média usavam perfumes fortes, óleos aromáticos e ervas intensas para disfarçar os odores corporais e se refrescar um pouco. Muitas vezes utilizavam tecidos de linho embebidos em misturas perfumadas para mascarar cheiros desagradáveis. Curiosamente, alguns também usavam animais, como gatos, para se cuidar, acreditando que a pelagem ajudava a reduzir os odores. Essa aversão ao banho persistiu, mesmo com o conhecimento sobre higiene, já que muitos pensavam que a limpeza estava ligada a doenças. Assim, enquanto muitos romanos desfrutavam dos banhos, seus contemporâneos medievais inventavam maneiras criativas de se manter frescos em um mundo sem chuveiros regulares. Acredite ou não, mas o arsênico já foi um segredo de beleza. No passado, muitas pessoas acreditavam que o arsênico poderia melhorar sua aparência, apesar de sua conhecida toxicidade. A maquiagem com arsênico era surpreendentemente popular, especialmente no século XIX. Os usuários frequentemente recebiam dicas sobre como aplicar esses produtos para evitar doses altas, já que os riscos eram muitas vezes ignorados em nome da beleza. As empresas promoviam cremes e pós com arsênico, apresentando-os como soluções para alcançar uma pele pálida e impecável, que era muito desejada na época. No entanto, raramente se falava sobre as consequências a longo prazo do uso dessas substâncias perigosas. Muitas mulheres sofreram sérios problemas de saúde, incluindo doenças de pele e danos a órgãos internos.
Hoje entendemos os perigos associados ao arsênico, mas é surpreendente pensar que um elemento tão mortal já foi considerado um meio de melhorar a aparência. Como pudemos nos enganar tanto? Você pode acreditar que seu nariz consegue distinguir 50 mil cheiros? Nosso incrível olfato está ligado a cerca de 400 receptores de aromas espalhados pela cavidade nasal. Esses receptores trabalham duro, permitindo que as pessoas reconheçam milhares de cheiros únicos. Seja o doce aroma de biscoitos recém-assados ou o cheiro forte de limão, cada aroma traz lembranças e emoções especiais. Essa habilidade maravilhosa é importante não só para o prazer, ela desempenha um papel crucial na nossa sobrevivência e nas interações sociais. Por exemplo, o cheiro pode influenciar nossas escolhas alimentares e nos alertar sobre perigos, como fumaça de fogo. Além disso, os aromas frequentemente evocam memórias intensas, nos transportando para momentos queridos da nossa vida. A conexão entre cheiro e emoções é tão forte que pesquisadores acreditam que certos aromas podem afetar nosso humor e comportamento. Na próxima vez que você sentir o cheiro do seu perfume favorito, lembre-se de que você está mergulhando em um mundo de sensações que moldam sua experiência. Seu nariz é realmente uma ferramenta sensorial incrível. Difícil de acreditar, mas os arco-íris são círculos completos. Quando você olha para cima e vê um arco-íris, pode parecer que é um belo arco no céu. No entanto, se você pudesse vê-lo de cima, descobriria que na verdade é um círculo completo. A razão pela qual vemos apenas parte do arco é que a Terra oculta a metade inferior desse fenômeno colorido. Os arco-íris se formam quando a luz do Sol atinge as gotas de chuva na atmosfera, fazendo com que a luz se refrate, reflita e se divida em um espectro de cores. A curvatura da luz cria essa forma circular, que nunca vemos completamente da Terra. Essa fascinante ilusão óptica mostra como nossa perspectiva pode limitar nossa compreensão dos fenômenos naturais. Então, da próxima vez que você ver um arco-íris, lembre-se de que há mais do que parece à primeira vista. Não é incrível? É verdade que os bufões eram espiões? Com certeza. Nos palácios históricos, os bufões costumavam usar trajes coloridos que pareciam ridículos, mas na verdade tinham bolsos secretos. Porque um entretenedor na corte precisaria de compartimentos secretos? Esses astutos personagens frequentemente desempenhavam o papel de espiões ou mensageiros. Enquanto faziam os nobres rirem com suas travessuras, podiam discretamente transmitir mensagens importantes ou ferramentas. Imagine um bufão contando uma piada enquanto entrega notícias sobre um reino rival ou até mesmo planos de um evento real. Essa dupla função ajudava-os a manter boas relações com a família real, pois eram confiáveis tanto para entreter quanto para coletar informações. Esse aspecto fascinante dos bufões mostra como entretenimento e política se entrelaçavam de maneiras surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um bufão na história ou em um filme, lembre-se de que em seu traje colorido há muito mais do que parece à primeira vista. Você sabia que as rolhas mudaram para sempre o champanhe? A história das rolhas tradicionais de champanhe começa na França, por volta de 1662, quando houve uma grande mudança na forma como o vinho espumante é fechado. Antes dessa inovação, o vinho era engarrafado de maneiras menos eficientes, resultando em muitos acidentes com bebidas sem gás. O surgimento das novas rolhas permitiu que o champanhe mantivesse seu gás, tornando-se a bebida festiva que amamos hoje. E quanto à rolha em si? Surpreendentemente, Portugal é o maior produtor de rolhas do mundo. As árvores de cortiça, conhecidas como sobreiros, são incríveis. Levam 25 anos para crescer, antes que suas rolhas possam ser colhidas. Isso significa que os produtores investem anos de cuidado antes de ver os frutos de seu trabalho. Essas árvores não apenas fornecem rolhas para o champanhe, elas sustentam ecossistemas diversos e ajudam a combater as mudanças climáticas, absorvendo dióxido de carbono. Portanto, toda vez que você abrir uma garrafa de espumante, lembre-se da jornada dessa pequena rolha e da beleza natural que a envolve. Qual é o seu momento favorito com champanhe? Você já se perguntou por que o espaço é tão silencioso? Nos vastos espaços do cosmos, há surpreendentemente poucos sons. Isso acontece porque as ondas sonoras precisam de um meio, como o ar ou a água, para se propagar. E no vácuo do espaço, isso não existe. Esse silêncio levanta questões interessantes sobre o paradoxo de Fermi. Apesar da enorme quantidade de estrelas e planetas que podem sustentar a vida,
Ainda não ouvimos sinais de civilizações inteligentes. Os cientistas se perguntam por que não encontramos ondas de rádio ou outros sinais de vida extraterrestre. Talvez sociedades avançadas sejam raras, ou elas simplesmente utilizem tecnologias que estão muito além da nossa compreensão atual. O mistério se aprofunda a cada pergunta sem resposta, nos incentivando a explorar ainda mais nosso universo e buscar outros habitantes. Os irmãos realmente lutaram contra a violência em 1599. Neste ano, Beatriz Cenci e seus irmãos tomaram uma decisão trágica, mas corajosa, contra seu pai violento em Roma. As crianças Cenci, sofrendo com a violência dele, estavam tão desesperadas que decidiram agir. Seu ato de resistência chamou a atenção e a solidariedade do público, que em sua maioria apoiou a luta contra a violência doméstica. No entanto, as autoridades reagiram com dureza, condenando os jovens Cenci a uma execução brutal. O irmão de 12 anos de Beatriz enfrentou um destino ainda mais horrível, sendo forçado a testemunhar a execução e depois condenado a trabalhar nas galés. Essa história trágica destaca as complexas relações entre violência, empatia pública e justiça, em uma época em que as vozes das crianças eram frequentemente silenciadas. O que levou a sociedade a apoiar um passo tão radical. Você já imaginou patinar na superfície gelada de Europa? Essa lua incrível de Júpiter é diferente de tudo que vemos na Terra. Europa é completamente coberta por uma espessa camada de gelo, sob a qual, segundo os cientistas, existe um vasto oceano. Essa camada de gelo tem cerca de 16 a 24 quilômetros de espessura. Por causa dessa paisagem gelada, a ideia de patinar em Europa não é tão absurda. Com temperaturas que chegam quase a menos 260 graus Fahrenheit, você definitivamente vai precisar de roupas quentes. Mas imagine-se deslizando sobre uma superfície que pode esconder vida extraterrestre. A presença de água líquida sob o gelo levanta perguntas fascinantes sobre possíveis habitats fora da Terra. Então, ao explorar essa lua misteriosa, quem sabe quais segredos podem ser revelados ou quais experiências incomuns nos aguardam neste reino gelado. Acredite ou não, os astecas inventaram os balões de animais. Milhares de anos atrás, os astecas usavam intestinos de animais para criar balões únicos durante suas cerimônias religiosas. Essas criações incríveis não eram apenas para diversão, faziam parte de complexas oferendas a seus deuses, destacando a profunda conexão entre sua cultura e espiritualidade. Os intestinos eram cuidadosamente limpos, enchidos de ar e moldados em diferentes formas de animais para agradar as divindades adoradas. Imagine celebrações vibrantes, cheias de figuras coloridas flutuando e dançando no ar, encantando os olhares das pessoas reunidas. Essa prática antiga não só reflete as habilidades artísticas e a criatividade dos astecas, mas também mostra como eles incorporavam a arte em sua vida cotidiana e rituais religiosos. Hoje, os balões de animais são parte essencial de festas e eventos, mas saber que sua origem vem de uma cultura tão rica os torna ainda mais especiais, não é mesmo? Incrível, mas teias de aranha salvaram vidas. Na Grécia e Roma antigas, esses fios finos desempenhavam um papel inesperado na medicina como curativos naturais. As teias têm propriedades únicas que as tornam excelentes para cicatrização. Suas qualidades antissépticas ajudam a prevenir infecções, enquanto suas propriedades antifúngicas protegem feridas de fungos indesejados. Além disso, as teias são ricas em vitamina K, essencial para a coagulação do sangue. Curandeiros antigos aplicavam essas teias nas feridas, acreditando que ajudariam a manter a área limpa e acelerariam o processo de cicatrização. Imagine um soldado voltando da batalha, enfaixando suas feridas com o material que as aranhas tecem. Essa prática antiga mostra como as pessoas usavam os recursos da natureza antes da medicina moderna. Embora hoje tenhamos suprimentos médicos modernos, é interessante pensar que uma simples teia de aranha já salvou vidas. Muitas pessoas não conhecem este segredo interessante sobre a pizza. Na Suécia, existe uma combinação inusitada de ingredientes que surpreende a todos: bananas e curry em pó. Essa mistura estranha cria um prato que alguns descrevem como uma salada de frutas assada em uma massa. Enquanto a maioria das pizzas tradicionais tem recheios salgados, como pepperoni ou cogumelos, a pizza sueca se aventura em novos sabores. A doçura das bananas contrasta com as notas quentes e picantes do curry, criando uma explosão de sabores que vai encantar até os paladares mais exigentes.
Muitos suecos apreciam esse prato como uma forma divertida de variar a noite da pizza, provando que a criatividade na cozinha não tem limites. Portanto, se você algum dia estiver na Suécia, não perca a chance de experimentar essa combinação deliciosa, mas estranha. Você pode descobrir um novo prato favorito, ou pelo menos ter uma história interessante para contar. Escamas de peixe incríveis curam queimaduras. Em uma descoberta revolucionária, pesquisadores no Brasil descobriram que escamas de peixe, especialmente as da tilápia e da piranha, podem ser transformadas em curativos tecnológicos para tratar queimaduras graves. Esses curativos inovadores aproveitam as propriedades naturais das escamas, ricas em colágeno e outras substâncias curativas. Em vez de descartar esses materiais, os cientistas encontraram uma maneira de transformá-los em uma solução médica eficaz. Os curativos não apenas aceleram a cicatrização, mas também reduzem significativamente o risco de infecções, representando um verdadeiro avanço no tratamento de queimaduras. Imagine um mundo onde recursos que antes eram jogados fora, agora ajudam os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Essa técnica não só resolve questões médicas, mas também promove o desenvolvimento sustentável, utilizando materiais que, de outra forma, acabariam em aterros. À medida que essa pesquisa avança, podemos ver uma aplicação ainda mais ampla das escamas de peixe na medicina. Será este o futuro da cura? Um fato interessante sobre Indiana Jones em busca da Arca Perdida. Na emocionante cena de perseguição no mercado, o ator Harrison Ford estava cansado e decidiu evitar um longo confronto com um temível espadachim. Em vez de entrar em uma luta complicada, Ford improvisou e atirou no espadachim na hora. Essa solução inteligente não só se encaixou no ritmo dinâmico do filme, mas também trouxe um toque de humor que o público adorou. Esse momento se tornou icônico, destacando a criatividade de Ford como ator e a genialidade do diretor Steven Spielberg, que apoiou essa mudança espontânea. O cansaço de Ford resultou em uma das cenas mais engraçadas e memoráveis do filme. Imagine se a luta com espadas tivesse acontecido. Isso poderia ter mudado completamente o tom da perseguição. Essa história dos bastidores nos lembra que a criatividade, muitas vezes, surge de circunstâncias inesperadas, tornando o filme ainda mais lendário. Então, da próxima vez que você assistir Indiana Jones em busca da Arca Perdida, preste atenção em como uma solução simples se transformou em ouro cinematográfico. Difícil de acreditar, mas os castores constroem casas incríveis. Esses habilidosos construtores criam lares aconchegantes em profundos corpos d'água, longe das represas que também constroem. Muitos podem pensar que os castores vivem dentro de suas represas, mas na verdade é o contrário. Eles juntam galhos, barro e pedras para construir suas casas, formando um espaço seguro e aquecido, onde podem criar seus filhotes e se proteger de predadores. A entrada dessas casas geralmente fica debaixo d'água, permitindo que entrem e saiam sem serem vistos. Seu comportamento único não apenas demonstra suas incríveis habilidades de engenharia, mas também traz benefícios ao meio ambiente. Ao construir represas, os castores criam pântanos que favorecem a biodiversidade, limpam a água e ajudam a controlar inundações. Na próxima vez que você ver uma represa de castores, lembre-se de que sob a superfície se esconde uma casa fascinante, pronta para ser explorada. Acredite ou não, o Google brinca com a palavra perguntar. Quando você digita perguntar no Google, a página de resultados se inclina um pouco para o lado, criando um jogo visual divertido com as palavras. Esse easter egg inusitado reflete um dos significados da palavra perguntar, que pode significar algo torto ou deslocado. Muitos usuários, especialmente aqueles que veem isso pela primeira vez, acham engraçado. Não é apenas uma função aleatória, mostra como os engenheiros do Google adicionam humor às suas tecnologias. A página inclinada serve como um lembrete leve de que até os motores de busca podem ser criativos e divertidos. Esse truque agradável se tornou um segredinho fofo para muitos, despertando curiosidade sobre outras surpresas que a plataforma pode oferecer. Então, da próxima vez que você for procurar algo e decidir perguntar, preste atenção nessa inclinação brincalhona. É um pequeno, mas agradável toque na sua experiência digital, que traz alegria ao processo. Você sabia que essas lendas da guitarra começaram sua carreira no The Yardbirds? O The Yardbirds foi uma inovadora banda britânica de rock que lançou as carreiras de 3 guitarristas lendários, Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck.
Formada em 1963, a banda era conhecida por seu som inovador, misturando blues e rock, tornando-se uma verdadeira fábrica de talentos musicais. Eric Clapton, frequentemente elogiado por seu toque emocional, foi o primeiro guitarrista solo da banda e teve um papel fundamental na formação de sua música inicial. Quando Clapton saiu, Jimmy Page assumiu seu lugar, trazendo seu estilo único que mais tarde influenciou a criação do Led Zeppelin. Não podemos esquecer de Jeff Beck, que se juntou em 1965, mostrando suas habilidades excepcionais e criatividade. Cada um desses artistas não apenas definiu o The Yardbirds, mas também teve um impacto significativo no rock como um todo, abrindo caminho para futuras gerações de músicos. Seu tempo na banda foi um turbilhão de criatividade e experimentação que mudou a música para sempre. Como a trajetória deles no The Yardbirds moldou o som do rock hoje? Você sabia que a Suíça esperou até 1971 para dar às mulheres o direito de voto? É surpreendente que um país conhecido por seu progresso tenha demorado tanto para garantir esse direito tão importante, embora em algumas regiões da Suíça as mulheres já pudessem votar em eleições locais antes. A situação era diferente no nível federal. Quando ocorreu o referendo nacional em 1971, muitos suíços debatiam se as mulheres deveriam participar da política. Os opositores frequentemente alegavam que tradições e valores familiares estavam em risco, enquanto os apoiadores enfatizavam a importância da igualdade e da representação. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, refletiu transformações mais amplas na sociedade em direção à igualdade de gênero no século XX. Hoje, as mulheres na Suíça participam ativamente da política e desempenham um papel fundamental no futuro do país. Mas é interessante lembrar quão recente é a conquista desse direito. O que isso nos diz sobre a luta contínua por igualdade em todo o mundo? Vamos desvendar a verdade sobre a singularidade de Cingapura. Cingapura se destaca como um lugar incrível, onde a mesma educação funciona como cidade, estado e ilha ao mesmo tempo. Imagine uma metrópole movimentada, cheia de arranha-céus, diversidade cultural e comida deliciosa, localizada em uma pequena ilha na costa sul da Malásia. Este pequeno país, frequentemente chamado de cidade-estado, é rico em história e inovações, tornando-se um centro mundial de finanças e tecnologia. Além de ser um vibrante centro urbano, Cingapura também é conhecida por sua impressionante vegetação e espaços públicos bem planejados, que unem a natureza e a vida moderna. A combinação harmoniosa da vida urbana e do charme da ilha, junto com um crescimento econômico impressionante, atrai a atenção de viajantes e negócios. Como um lugar tão compacto pode irradiar tanta energia e oportunidades? Você consegue imaginar que a Rússia dá vida ao nosso planeta? Com suas vastas florestas que cobrem cerca de 25% da área florestal da Terra, a Rússia é um dos principais produtores de oxigênio do mundo. Essas áreas verdes, especialmente na Sibéria, não só encantam os olhos, mas também desempenham um papel crucial na luta contra as mudanças climáticas. Ao absorver dióxido de carbono, as florestas russas atuam como importantes sumidouros de carbono, ajudando a purificar o ar que respiramos. Esse processo não apenas limpa a atmosfera, mas também libera oxigênio fresco, essencial para todos os seres vivos. A imensidão dessas florestas, repletas de flora e fauna diversas, nos lembra da incrível capacidade da natureza de manter o equilíbrio dos ecossistemas. Proteger esses tesouros naturais é fundamental. Se cuidarmos deles, continuarão a sustentar a vida na Terra para as futuras gerações. Não é surpreendente como um único país pode influenciar tantos níveis de oxigênio no mundo? Você já se perguntou como o vinagre combate odores desagradáveis? O vinagre não serve apenas para saladas. Ele também é ótimo para limpar e refrescar sua casa. Seu ingrediente mágico é o ácido acético, que absorve odores de forma surpreendente, deixando os ambientes mais frescos. Se você enfrenta cheiros ruins na cozinha ou no banheiro, basta colocar algumas tigelinhas com vinagre pelo cômodo. Deixe o vinagre fazer seu trabalho. Você ficará impressionado com a rapidez com que ele neutraliza esses odores incômodos, criando uma atmosfera limpa sem o uso de produtos químicos agressivos. Além disso, é uma solução econômica e segura para você e para o meio ambiente. Seja para um jantar ou apenas para desfrutar de um aroma agradável em sua casa, o vinagre é uma escolha simples e eficaz. Por que não experimentar? Pode ser que se torne seu produto favorito para eliminar odores. Acredite ou não, mas aviões e carros compartilham a estrada.
Em Gibraltar, um pequeno território britânico no sul da Espanha, um sistema de transporte único criou uma combinação fascinante de viagens. Aqui, a pista de pouso e decolagem cruza a estrada principal, o que significa que carros e aviões precisam coexistir com cuidado. Imagine, quando um avião decola ou pousa, os semáforos param os carros para permitir que o avião atravesse a estrada com segurança. Esse esquema inusitado não é apenas uma novidade, é uma parte importante da infraestrutura de Gibraltar. Com espaço limitado, um design inteligente maximiza a funcionalidade da área, mas também exige que os motoristas fiquem atentos. Turistas que visitam Gibraltar frequentemente param por um momento para observar um grande avião passando pela mesma estrada que eles estão usando. É uma experiência única na estrada, combinando o emocionante mundo da aviação com a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você pensar em sistemas de transporte únicos, lembre-se de Gibraltar e da fascinante interação entre seus aviões e carros. Você sabia que as abelhas polinizam 75% das plantas com flores? Esses seres incríveis desempenham um papel fundamental em nossos ecossistemas e na produção de alimentos. Quando as abelhas coletam néctar, elas acabam pegando pólen em seus corpos. Ao se moverem de flor em flor, elas transportam esse pólen, essencial para a fertilização e o crescimento de frutas e sementes. Sem as abelhas, muitos dos nossos alimentos favoritos, como maçãs, morangos e amêndoas, seriam escassos. Na verdade, cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos depende de polinizadores, como as abelhas. Ao visitar diferentes flores, elas garantem a reprodução e o crescimento dessas plantas. O mundo seria completamente diferente sem esses insetos trabalhadores que voam de flor em flor. Portanto, da próxima vez que você saborear uma fruta ou legume delicioso, não se esqueça de agradecer às abelhas pelo seu trabalho em ajudar nossas plantas a crescer. Vamos revelar a verdade sobre a víbora gabonesa. Essa incrível cobra é uma das maiores serpentes venenosas e possui os maiores dentes entre todas as espécies, chegando a 5 centímetros de comprimento. Habitando as florestas tropicais e savanas da África Central e Ocidental, a víbora gabonesa se camufla perfeitamente com suas escamas coloridas e padronizadas, que se misturam ao chão da floresta. Mas o que a destaca é seu veneno impressionante. Com a maior concentração de veneno entre as cobras, uma única mordida pode injetar uma enorme quantidade de toxina poderosa. Esse veneno tem várias funções, desde neutralizar presas, como pequenos mamíferos e aves, até proteger-se de ameaças. Imagine a força desses dentes. Apesar de sua reputação assustadora, a víbora gabonesa é geralmente calma e prefere evitar os humanos. Portanto, embora ela cative com sua beleza e poder, também nos ensina sobre o delicado equilíbrio da natureza. E se eu disser que os girassóis seguem o Sol? Esse fenômeno incrível se chama heliotropismo. Acontece quando as flores jovens de girassol giram suas cabeças para acompanhar o movimento do Sol no céu ao longo do dia. Esse comportamento inteligente permite que as plantas absorvam o máximo de luz solar, essencial para a fotossíntese, o processo que transforma a energia da luz em alimento. Quando o Sol nasce a leste e se põe a oeste, os botões florais dançam junto com ele, garantindo a maior quantidade de luz. Curiosamente, os girassóis adultos costumam olhar para o leste para receber o amanhecer, o que pode atrair mais polinizadores. Embora eles parem de seguir o Sol à medida que envelhecem, essa habilidade única mostra as estratégias geniais da natureza para crescimento e sobrevivência. Na próxima vez que você ver um campo de girassóis, lembre-se de que eles não são apenas bonitos, também são jardineiros inteligentes no mundo das plantas. Vamos revelar a verdade sobre os assassinos virtuais. Em uma reviravolta inusitada, um pai na China decidiu contratar um assassino virtual para eliminar repetidamente o personagem do seu filho em um videogame. O pai esperava que essa abordagem estranha fizesse o filho levar mais a sério a busca por um emprego. No entanto, apesar dos ataques constantes ao seu personagem, a estratégia falhou completamente. Em vez de se motivar, o filho permaneceu indiferente à procura de trabalho e continuou jogando seu jogo favorito. Essa história levanta questões interessantes sobre motivação e métodos não convencionais de educação. Embora o pai quisesse despertar um senso de urgência no filho, parece que a violência virtual não resultou em ambição real. O que isso diz sobre a motivação dos jovens hoje em dia? Em um contexto de cultura de jogos em crescimento, como os pais podem encontrar maneiras eficazes de incentivar seus filhos a buscar emprego e responsabilidade?
Você sabia que a comida molda nossas vidas não apenas durante as refeições? A comida não é apenas algo que comemos para nos saciar. Ela é uma parte importante da nossa cultura, tradições e encontros sociais. Desde jantares familiares vibrantes até aconchegantes celebrações, as refeições em conjunto fortalecem laços e criam memórias. Pense no seu prato favorito e nas lembranças associadas a ele. Pode ser uma receita passada de geração em geração, ou risadas compartilhadas em torno de um bolo caseiro. A comida também pode estar profundamente ligada às nossas emoções, oferecendo conforto em tempos difíceis, ou alegria em momentos festivos. Ao redor do mundo, culturas celebram tradições culinárias únicas que refletem história, identidade e comunidade. Por exemplo, na Índia, as festividades são acompanhadas por uma abundância de comidas festivas, enquanto na Itália, o almoço de domingo com a família é um ritual querido. Então, da próxima vez que você for comer, pense nas ricas histórias e experiências entrelaçadas no que está no seu prato. A comida realmente alimenta nossos corações e almas. Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada, no início dos anos 1600, muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação. Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente? Você pode acreditar que hipopótamos são animais musculosos? Apesar de sua aparência volumosa e da pele grossa, que pode chegar a 6 centímetros de espessura, os hipopótamos são criaturas surpreendentemente fortes e poderosas. Sua pele pode parecer macia, mas por baixo dela há um forte conjunto de músculos que os ajuda a se mover eficientemente tanto na água quanto em terra. Os hipopótamos são conhecidos por sua agilidade na natação, usando sua impressionante força para se deslocar facilmente por rios e lagos. Além disso, eles podem correr a uma velocidade de até 30 km por hora em terra, o que os torna mais rápidos do que muitos podem imaginar. Sua pele resistente também desempenha um papel importante na proteção contra o intenso sol africano e possíveis predadores. É surpreendente pensar nesses enormes animais não apenas como grandes e pesados, mas também como atletas incrivelmente poderosos do reino animal. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo descansando na água, lembre-se de que sob essa aparência massiva se esconde um forte nadador e um corredor veloz. Que outras surpresas a natureza pode nos trazer? As caras aventuras de Cleópatra vão te surpreender. Lançado no início dos anos 1960, o filme Cleópatra ficou famoso por ser um dos mais caros da história, com um orçamento de cerca de 44 milhões de dólares, uma quantia enorme para a época. Esse grande investimento financeiro foi parcialmente devido aos luxuosos cenários, trajes elaborados e um elenco estrelado, incluindo Elizabeth Taylor no papel da lendária rainha. Durante as filmagens, o filme enfrentou várias dificuldades, como mudanças de diretores e um cronograma longo que se estendeu por vários anos. Apesar dos altos custos, o filme foi um sucesso comercial, conquistando o público com seus efeitos visuais grandiosos e enredo dramático. No entanto, esse orçamento luxuoso também gerou discussões sobre os riscos associados a filmes de grandes orçamentos. O investimento valeu a pena no final, ou ele estabeleceu um novo padrão para os blockbusters? Urânio empobrecido pode afetar a saúde dos veteranos da Guerra do Golfo. Durante a Primeira Guerra do Golfo, mais de 436 mil soldados americanos tiveram contato com urânio empobrecido, um material denso usado em projéteis perfurantes. Essa exposição levantou preocupações sobre as consequências a longo prazo para a saúde dos veteranos, e as questões levantadas na época ainda são relevantes hoje. Embora o urânio empobrecido seja menos radioativo que o urânio natural, ele pode ser perigoso se fragmentos entrarem no corpo. Muitos veteranos relatam diversos problemas de saúde, desde doenças respiratórias até cânceres raros, o que gera um crescente interesse em estudar possíveis conexões.
Especialistas continuam a investigar como essa exposição afeta não apenas os veteranos, mas também o meio ambiente onde esses materiais foram utilizados. Quando os soldados retornam para casa, o legado de seu serviço e os materiais com os quais trabalharam permanecem importantes para entender tanto a saúde individual quanto a segurança ambiental. Como podemos garantir o bem-estar daqueles que serviram? Adivinha o que desperta sua curiosidade hoje? Temos uma coleção incrível com 385 fatos aleatórios que vão te surpreender. Esses fatos vão de comportamentos estranhos de animais a descobertas impressionantes no espaço. Você sabia que o mel nunca estraga ou que os polvos têm 3 corações? Cada fato dessa coleção foi feito para surpreender e gerar conversas interessantes. Reunir informações tão diversas não é apenas divertido, também ajuda no aprendizado e na pesquisa. Ao mergulhar nesses fatos incríveis, você verá como nosso mundo é interconectado, mostrando ciência, história e natureza de uma forma fascinante. Então, seja em uma festa ou apenas para saciar sua curiosidade, eles nos lembram que sempre há algo novo para aprender, pronto para impressionar seus amigos com novos conhecimentos. Explore os emocionantes Alpes. Os Alpes não são apenas montanhas bonitas. Eles se estendem por 8 países da Europa, incluindo França, Suíça, Itália, Alemanha, Áustria, Eslovênia, Mônaco e Liechtenstein. Essa impressionante cadeia de montanhas cobre cerca de 1.200 quilômetros e forma uma barreira natural que influencia o clima e a cultura da região. Ao caminhar por esses picos majestosos, encontramos paisagens diversas, desde vales verdes até dramáticas montanhas rochosas e idílicos lagos alpinos. A beleza dos Alpes atrai milhões de turistas e aventureiros todos os anos, seja esquiando nas encostas cobertas de neve no inverno ou explorando trilhas escondidas no verão. Além disso, a região é famosa por sua rica história, com encantadoras vilas nos vales e magníficos castelos nas colinas. Cada país traz algo único, desde o chocolate suíço até a culinária italiana. Portanto, se você é um amante de atividades ao ar livre ou um entusiasta da história, os Alpes oferecem algo para todos. Que tal visitar essa cadeia de montanhas inesquecível? A Revolta do Sipai, em 1857, conhecida como a Revolta Indiana de 1857, foi um momento crucial na história da Índia. Os soldados locais, chamados Sipai, se levantaram contra as condições opressivas impostas pela Companhia Britânica das Índias Orientais. O descontentamento crescia devido à insensibilidade cultural e altos impostos, e rumores sobre o uso de gordura animal nas balas, que feriam práticas religiosas, só aumentaram a tensão. A revolta começou com ataques a oficiais britânicos em Meerut, e rapidamente se espalhou para cidades como Delhi e Kanpur. Os Sipai, junto com os moradores locais, se uniram na luta pela independência, demonstrando coragem e determinação. Embora a revolta tenha sido finalmente reprimida, ela plantou as sementes do nacionalismo e levou a mudanças significativas na política britânica. A revolta chocou a Grã-Bretanha e a fez repensar sua forma de governar na Índia. A bravura do Sipai continua a ser um poderoso símbolo de resistência e é lembrada como um passo importante rumo à futura independência da Índia. Vamos descobrir a verdade sobre o Segway Polo. Este esporte emocionante está conquistando o mundo, unindo o polo tradicional com a tecnologia moderna. Equipes de diferentes países competem em Segways, trazendo um elemento único para o jogo clássico. Uma das melhores características do Segway Polo é que ele é acessível a todos. Não há exigências rigorosas de condicionamento físico ou restrições de idade, tornando-o ideal para jogadores de todos os níveis. Imagine-se andando de Segway e acertando a bola com o taco. Este esporte desenvolve o espírito de equipe, o pensamento estratégico e o senso de comunidade, enquanto jogadores de diferentes países se reúnem para competir. A cada dia, mais pessoas estão descobrindo este jogo emocionante e inclusivo, que está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. Então, por que não experimentar andar de Segway e mergulhar no empolgante mundo do Segway Polo? Prepare-se para o carregamento relâmpago de smartphones. O Sweepit Hub apresentou um dispositivo incrível, em forma de capa, que pode carregar seu smartphone completamente em apenas 10 segundos. Imagine não precisar mais se preocupar com a bateria descarregada, especialmente nos momentos em que o telefone é mais necessário.
Este gadget inovador vem com baterias intercambiáveis, tornando-o muito prático para o uso diário. Se você já ficou em pânico procurando uma tomada ou carregando um power bank pesado, vai adorar como este dispositivo pode transformar sua experiência com o smartphone. Não é mais necessário esperar horas para carregar o aparelho. Com a tecnologia surpreendente do Swippet Hub, você poderá voltar às suas atividades importantes em apenas alguns segundos. Isso significa navegação contínua, jogos ou streaming, o que é um sonho para muitos usuários de smartphones. Então, por que aceitar um carregamento lento, se você pode carregar seu telefone tão rápido quanto um lanche favorito? Este é o futuro do carregamento de smartphones? Incrível, mas é verdade. As galinhas da Angola são aves impressionantes. Esses seres únicos, originários da África, mostram uma resistência incrível ao calor e a doenças, tornando-as ideais para diferentes climas. Com suas penas escuras e brilhantes, salpicadas de manchas brancas, as galinhas da Angola não são apenas atraentes, mas também muito sociáveis. Elas preferem viver em grandes grupos, o que as ajuda a se proteger de predadores e cria um senso de comunidade. Os agricultores geralmente criam essas aves por causa da carne saborosa e dos ovos nutritivos, que são considerados iguarias em muitas partes do mundo. Além disso, seus instintos naturais as tornam excelentes guardiãs de outros animais, já que possuem um grito alto e característico que alerta sobre perigos. Se você está pensando em adicioná-las à sua fazenda ou apenas tem curiosidade sobre essas aves fascinantes, as galinhas da Angola realmente se destacam no mundo das aves. Quando a tradução coloca os pesquisadores em apuros. Durante a expedição de Lewis e Clark, esses destemidos aventureiros enfrentaram um problema inesperado: a comunicação com uma tribo que falava Salish. A situação se transformou em um complicado jogo de tradução, onde as mensagens eram transmitidas por uma mistura de idiomas. Imagine como os pesquisadores começavam em inglês, depois passavam para um falante de francês, que traduzia para Hadatsa. Em seguida, um Xoxone adicionava mais uma camada de interpretação, antes que a mensagem finalmente chegasse aos falantes de Salish. Cada tradução poderia levar a mal-entendidos, criando uma cadeia de interpretações engraçada e às vezes irritante. É fácil imaginar como uma ideia simples se tornava algo completamente diferente ao ser passada de idioma para idioma. Essa corrida de palavras mostrou as dificuldades que os primeiros exploradores enfrentavam e destacou a importância de uma comunicação clara, especialmente ao encontrar novas culturas. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma conversa complicada, lembre-se de Lewis e Clark. Como você lidaria com essa acrobacia linguística?